Vocês provavelmente já ouviram falar disso, mas assim como nós, dificilmente conseguem acreditar. A Coreia do Norte, talvez o país mais isolado do mundo, que há décadas ameaça o Ocidente com represálias e destruição, está lutando de repente com milhares de soldados bem no meio da Europa. Na prática, a Coreia do Norte não apoia mais a Rússia na Ucrânia apenas com envio de armas, mas agora também com soldados norte-coreanos em combate. Mas como exatamente isso acontece? Como soldados do país mais fechado do mundo lutam em uma guerra que, na maioria das vezes, é travada com armas de alta tecnologia? Analisamos vários relatórios confiáveis sobre esse assunto e vamos tentar explicar aqui como a Coreia do Norte está lutando atualmente na Europa. E já podemos adiantar que é algo completamente absurdo. Mas, para começar, tem realmente algum soldado da Coreia do Norte em território ucraniano? A resposta é sim. Agora, é relativamente seguro afirmar que soldados norte-coreanos estão, de fato, lutando na Ucrânia. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, atualmente há cerca de 11 mil soldados norte-coreanos enviados por Kim Jong-un para apoiar a Rússia. Fontes de inteligência sugerem que esses 11 mil soldados são provavelmente apenas o começo. Kim Jong-un teria declarado que pretende apoiar a Rússia com um total de 100 mil soldados. E é sempre bom lembrar que a Coreia do Norte tem cerca de 1.300.000 soldados em suas forças armadas, um dos maiores contingentes militares do mundo. Então, já sabemos que a Coreia do Norte mantém um número significativo de soldados na Europa e que pelo menos 10 mil deles ainda estão sendo empregados diretamente no conflito. Mas a pergunta mais importante é: por que a Coreia do Norte está lutando na Ucrânia e o que Kim Jong-un ganha ajudando tanto Vladimir Putin? Pode parecer estranho, mas a Coreia do Norte também recebe muitos benefícios de sua parceria com a Rússia. Os dois países são aliados próximos desde o início de 2024, e Putin fornece a Kim Jong-un bens essenciais como petróleo, gás e grãos que ajudam a manter a frágil economia norte-coreana funcionando. Kim depende de Putin, pois sozinho a Coreia do Norte dificilmente consegue sobreviver. A economia do país está em um estado tão precário que nas últimas décadas enfrentou apagões, colapsos agrícolas e grandes crises de fome. Mas não é só Kim que se beneficia da parceria. Putin também precisa do apoio norte-coreano no conflito. A Rússia já sofreu grandes perdas na guerra da Ucrânia. Mais de 600 mil soldados russos foram mortos ou feridos até agora, e Putin precisa desesperadamente de todo soldado que ele conseguir. Agora que a gente sabe disso, chegamos a mais uma pergunta importante. O quão realmente boas e úteis são as tropas norte-coreanas? É aqui que as coisas ficam interessantes. É um fato inegável que muitos imaginam que os soldados norte-coreanos são extremamente perigosos e altamente preparados, principalmente devido ao longo período de serviço militar obrigatório no país, que são de incríveis 8 anos e é de longe o maior do planeta. Além disso, o enorme foco militar no cotidiano norte-coreano, com grandes desfiles de armas e soldados promovidos pelo seu ditador, consolidam essa visão de uma população que se debruça e que alimenta uma obsessão sobre a guerra e a destruição de outras nações. Mas o quão realmente bons são esses soldados? A verdade é que os soldados norte-coreanos enviados para a Ucrânia são, na prática, de pouca utilidade para a Rússia. Porque, apesar de serem treinados por anos, suas táticas e equipamentos estão completamente desatualizados. Muitos dos tanques, por exemplo, são da época da Segunda Guerra Mundial. Devido a décadas de sanções, a Coreia do Norte não tem acesso a tecnologias modernas, e fabricar armas no século XXI requer a importação de chips, sistemas de comunicação e munições avançadas, itens que o país não consegue adquirir. Mas não só os equipamentos estão datados, a liderança militar norte-coreana também não está familiarizada com a guerra moderna. De acordo com várias fontes, devido às limitações que o país enfrenta principalmente no aspecto militar, quando os primeiros soldados chegaram à Rússia há algum tempo atrás, não demorou muito e não foi difícil perceber que, comparados aos camaradas russos, os norte-coreanos eram muito mal treinados.
Segundo relatos, suas habilidades não chegam nem perto das de soldados de outros países. Isso se deve não apenas ao uso de equipamentos obsoletos e a táticas ultrapassadas. Existe outro motivo importante para isso acontecer. A chamada elite norte-coreana impede que seus filhos sejam enviados ao combate. Assim, a maioria dos soldados enviados à Ucrânia é composta por membros da classe trabalhadora que já vive em condições precárias. Esses soldados são frequentemente desnutridos, o que os tornam fisicamente fracos e que aparentemente provoca uma grave epidemia entre essas pessoas que muitas vezes sofrem com doenças crônicas devido a essa alimentação precária. Muitos também têm baixa escolaridade e não falam inglês nem russo. De acordo com alguns relatos, o exército russo teria ficado chocado com o estado dos primeiros soldados norte-coreanos que chegaram, tanto em termos físicos quanto de habilidades. Por isso, os norte-coreanos precisaram passar por um treinamento básico de táticas de combate na Rússia, porque supostamente faltavam até os conhecimentos mais elementares. Eles não sabiam, por exemplo, como agir no campo de batalha nem como operar os veículos e armas de guerra russos. Também não tinham qualquer familiaridade com táticas de guerras modernas envolvendo drones, o que levou muitos deles a receber treinamento básico em controle de drones, frequentemente dificultado por barreiras linguísticas. Como o tempo era escasso, os norte-coreanos receberam apenas cursos intensivos e rápidos em campos de treinamento antes de serem enviados diretamente para a linha de frente na Ucrânia. Agora, espera-se que lutem em um terreno completamente desconhecido, usando armas que não conhecem e vestindo uniformes russos. A maioria deles tem pouco mais de 20 anos e nenhum deles jamais esteve fora de seu país isolado. Eles não sabem nada sobre a Rússia, a Ucrânia ou o resto do mundo, além do que é divulgado pela mídia controlada pelo Estado. Lee Won-gi, um ex-soldado norte-coreano que desertou para a Coreia do Sul há muitos anos, acredita que a maioria deles nem sequer entende por que estão na Ucrânia ou qual é sua missão lá. O desertor sugere que os jovens veem sua seleção para o combate como uma honra e não questionam nada. Além disso, provavelmente esperam que eles e suas famílias possam ter uma vida melhor ao retornarem com sucesso à Coreia do Norte. No entanto, a chance de retornarem vivos é extremamente baixa. Na guerra, fica evidente o quanto esses soldados são mal treinados e despreparados. Situações completamente absurdas e trágicas acontecem com frequência. Um exemplo recente foi revelado por um soldado russo capturado como prisioneiro de guerra pela Ucrânia, que contou que os norte-coreanos estão completamente perdidos no campo de batalha. Em um caso, enquanto cavavam trincheiras na floresta, eles começaram a atirar em seus próprios colegas russos, matando alguns deles. Isso aconteceu não por maldade, mas porque os confundiram com ucranianos. Até mesmo civis russos já foram vítimas dos norte-coreanos que os confundiram com inimigos. Isso não é surpreendente, considerando que esses jovens receberam apenas uniformes, armas e ordens que nem sequer compreendem. Desertores relatam ainda outros episódios absurdos e muitas vezes trágicos. Por não estarem familiarizados com os equipamentos e armas, acidentes ocorrem com frequência, levando os norte-coreanos a se ferirem ou até mesmo a se matarem uns aos outros por engano. Um exemplo claro disso é a Batalha por Kursk, onde todos os soldados norte-coreanos foram destacados. Suas contribuições, no entanto, têm sido praticamente insignificantes. Isso porque o combate envolve artilharia, morteiros e drones, tecnologias com as quais eles não têm experiência. Então, em vez de ajudarem, acabam gerando mais caos para seus aliados russos. Sabendo de tudo isso, não é surpresa que centenas de norte-coreanos já tenham morrido na Ucrânia em um curto período. No entanto, não existem dados confiáveis sobre o número exato de vítimas. Mesmo fontes renomadas apresentam estimativas bastante divergentes. O que está claro é que a presença dos norte-coreanos na Ucrânia tem sido marcada pelo caos e pelo desastre, tanto para eles quanto para os russos. Um ponto interessante é como a guerra na Ucrânia é completamente ignorada na Coreia do Norte.
Na mídia estatal, o conflito sequer é mencionado, e a maioria dos norte-coreanos nem imagina que soldados do país estão sendo enviados para lutar no exterior. Especialistas acreditam que Kim Jong-un mantém essa operação em total segredo, porque sabe que seus soldados são tratados como bucha de canhão, e revelar isso poderia desmotivar profundamente a população e enfraquecer ainda mais o regime. Sabendo de tudo isso, resta apenas uma pergunta: como a Rússia está utilizando esses novos aliados? Atualmente, soldados norte-coreanos estão ativamente envolvidos nas linhas de frente. No entanto, de acordo com um relatório de inteligência dos Estados Unidos, muitos deles são usados principalmente para tarefas logísticas, como garantir rotas de suprimento para o exército russo ou proteger posições estratégicas. Mas mesmo servindo como bucha de canhão, como já dissemos, os soldados norte-coreanos ainda são, de alguma forma, relevantes para Putin. Além disso, mesmo mal treinados, eles têm sido úteis em combates de curta distância, devido à sua moral de combate e principalmente pelo fato de poderem ser enviados em grande número. No entanto, utilidade não significa sucesso, e lutar na linha de frente na Ucrânia ainda é praticamente uma sentença de morte. Mas o fato de milhares de norte-coreanos morrerem não incomoda Putin ou Kim Jong-un. Porque enquanto a Rússia aceita de boa vontade a ajuda da Coreia do Norte, mesmo que ela não tenha tanta utilidade, e até agradeça pelo seu princípio de lealdade, a Coreia do Norte também fica feliz com todos os benefícios enviados em retribuição. Kim Jong-un chegou a se declarar e garantiu a Putin dizendo que, abre aspas, até o dia da vitória estará firmemente ao lado dos camaradas russos, fecha aspas. Assim, além de ucranianos e russos, agora também incontáveis norte-coreanos estão morrendo no conflito da Ucrânia, tudo em nome dos interesses de poucos líderes autoritários. Mas agora tá na hora da sua participação nesse vídeo. Vamos lá, me conta a sua opinião. Dito isso, não esquece do like e de ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Te vejo na próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.